Não disse que era rapidinho, é só clicar lá e voltar aqui e a gente vai agora entender um pouquinho sobre a centralização do poder. Professor, o que é isso? Nós vamos entender agora. Centralização do poder, página 359. Olha só, com o crescimento das cidades, eu já cansei de falar, né? Eu falei várias vezes que as cidades estavam crescendo, das aldeias começou a crescer as cidades e assim por diante. Os problemas surgiram. Então tudo que é bom dura pouco. Então as pessoas começaram a ter problemas. Então essas cidades começaram a ter problemas. Que problemas são esses? Algumas coisas que estavam desorganizadas, alguns desentendimentos, algumas brigas, as pessoas não estavam se entendendo, a injustiça estava acontecendo. Então, o que começou a acontecer? Pequenas reuniões para tentar resolver esses problemas, mas não estava dando conta. E com isso começou a surgir um líder. Então sempre tinha um líder lá para falar: olha, vamos resolver isso, olha, vamos resolver assim, e vamos resolver desse jeito, para a gente não ficar assim e assim por diante, e vai. Então começou a ter uma figura, um líder para tentar administrar essas cidades, para solucionar os problemas, tá bom? Esses nomes, com o tempo que vocês vão aprender, são os faraós, os imperadores, os reis e assim por diante. Nós temos hoje o presidente, né? Como que é aquele que tem a administração do Brasil e assim por diante. Então começou a ter essa ideia de líder para tentar governar e administrar essas cidades. Então, essas cidades tinham um governante para administrar, para tentar solucionar esses problemas. Com o passar do tempo, esses governantes começaram a criar regras, decidir sobre guerras e também aplicar justiça. Em algumas dessas aldeias, os governantes eles eram tão importantes, chegavam a ser considerados como deuses. Os governantes eles eram responsáveis para mandar fazer construções de diques. O que são diques? Barragens para conter as águas dos rios, para fazer com que eles conseguissem fazer plantações. Canais de irrigação, valas que eram feitas para a água chegar até nas plantações. Então tudo isso favorecia a agricultura. Com o tempo, as cidades começaram a ser roubadas. E para proteger essas cidades, sabe o que eles fizeram? Começaram a fazer? Construir muralhas. Já que nessa cidade aqui, eu sou o líder de uma cidade. E as pessoas começaram a invadir a minha cidade. E eu sou o governante, eu estou administrando esse território aqui. Então, já que essas pessoas estão invadindo a minha cidade, sabe o que eu vou mandar fazer? Vou mandar construir uma muralha. Quero ver se eles vão ou não entrar aqui na minha cidade. Então, eles começaram a construir essas muralhas. E quem que ficava ali vigiando essas muralhas para ninguém chegar perto e ninguém ficar tentando entrar na minha cidade? E eles começaram a colocar os soldados. Então os soldados eram responsáveis para proteger essas muralhas dessas cidades. Foi aí que começou a surgir os exércitos para proteger as cidades. Então as cidades tinham muralhas e também tinham os exércitos. Esses soldados eles eram responsáveis para proteger as cidades, ok? Vamos então falar um pouquinho sobre o surgimento da escrita? Com as cidades cada vez mais desenvolvidas, porque já tem muralha, já tem exército, já tem um governante para administrar e assim por diante, então eles começaram, o comércio também estava desenvolvendo cada vez mais, então eles começaram a sentir necessidade, sabe do que? De registrar. Então as pessoas compravam e vendiam, como que eu vou registrar aqui? Como que eu vou fazer para eu ter o controle disso tudo? Quanto que eu vendi hoje? Quanto que eu comprei hoje? Então eles começaram a ter necessidade de fazer registros. Então as pessoas começaram a desenvolver umas formas de registro para conseguir administrar e fazer esses registros de compra e vendas através do comércio. Assim teve o início da escrita. A escrita ela teve o início aí a partir de 3.500 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí. No Oriente Médio, para eles realizarem os registros, eles usavam pequenas tábuas de argila com uma faca. Essa faca era uma cunha. Então, nessa tábua, né, nesse pequeno pedaço de argila, eles começaram a fazer alguns registros. Lá na página 360, vocês têm aqui, ó, 2 exemplos aqui de registro que eles faziam através dessa
tábua, né, de argila com essa cunha, né? Por isso que tem um nome chamado cuneiforme, porque era feito, o registro era feito com uma cunha, cuneiforme. Então é a primeira forma de escrita, o primeiro modo de escrita é a cuneiforme. Eles faziam os registros nos pedaços de argila, como eu já falei para vocês, e depois eles colocavam dentro de fornos para assar e para secar. Então ficava registrado ali aqueles símbolos, né, aqueles registros que eles faziam. Assim foi criados os primeiros registros escritos. Surgiu também lá no Egito, que vocês vão estudar isso mais para frente, a escrita hieróglifa, hieróglifica. Então, esse tipo de registro era no Egito Antigo, que nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. É um tipo de registro de escrita também. Olha aqui embaixo tem esse estilo aqui no Egito Antigo. Aqui em cima é a escrita cuneiforme. Olha só, e quem fazia esse trabalho então de registro, professora? O nome de quem fazia esses registros nesses pedaços de argila eram os escribas. Então os escribas tinham essa função de fazer esses registros e que não era nada fácil, era bem trabalhoso fazer isso. Olha só, você deve ter percebido quantas mudanças e transformações aconteceu para se formar uma cidade. Então, para se transformar nessa cidade, tinha que ter uma organização social, tinha que ter um governante, tinha que ter escribas, tinha que ter soldados para proteger essas cidades. Então, todos eles deixaram, todas essas pessoas deixaram muitos vestígios, muitos dados importantes que os historiadores conseguiram estudar para chegar àquilo que nós entendemos hoje como as primeiras cidades, tá bom? Então, essas primeiras cidades, os historiadores começaram a entender que eram as primeiras organizações de estados, eles estavam criando estados. Professora, estados? Como assim? Vamos entender agora o que significa estado. Estado é um conjunto de instituições que controla e administra uma nação, um território. Tá bom? Então essas pessoas estavam ali se organizando como um estado nessas pequenas cidades que estavam aumentando. Com a organização do estado e com a criação da escrita, os historiadores consideraram que a pré-história acabou. Então a pré-história acabou a partir do momento que conseguiu o registro, conseguiram fazer os primeiros registros, ou seja, a escrita, e consideraram que a organização do Estado estava acontecendo. Então a pré-história deixa de lado, acaba a pré-história e começa então a Idade Antiga, que nós vamos entender o que vem depois da pré-história. Então termina a pré-história, na pré-história nós não temos registros escritos, mas na Idade Antiga, aqui na Idade dos Metais, nós temos já os primeiros registros antigos e os historiadores falam que a Idade Antiga era marcada com as primeiras formas de escrita, tá bom? Então, nós vamos ver a antiguidade, mas isso é assunto para as próximas aulas. Não precisam se preocupar em entender o que é a Idade Antiga agora. Eu espero você na terceira e última parte para nós fazermos a atividade. Clica lá e volta aqui comigo.